Hoje eu quero falar com vocês sobre ConfUI. Essa é uma plataforma open source que oferece pra gente a possibilidade de rodar modelos de inteligência artificial de geração de imagens de uma maneira bem fácil. Você não precisa ter nenhum conhecimento técnico para poder executar modelos nessa ferramenta, porque o objetivo dela é esse, é deixar confortável a utilização de modelos sem ter que gerenciar bibliotecas, ambiente e tudo isso. Então qualquer pessoa consegue rodar o ConfUI utilizando modelos de inteligência artificial montando seus workflows. A proposta deles é bastante interessante, eles conseguem competir com modelos de mercado e óbvio que um Runway ou ferramentas desse tipo tem muito mais investimento. Isso aqui você vai rodar na sua máquina, se você tiver poder computacional tanto quanto essas empresas, provavelmente você vai conseguir resultados impressionantes, mas já adianto que com máquinas medianas você já consegue rodar e gerar resultados absurdamente incríveis. Essa imagem que você está vendo aí foi gerada utilizando um workflow e você pode encontrar na internet, as pessoas compartilham isso e isso é o mais legal do open source, porque o seu trabalho vai ser continuado por outra pessoa até ele se tornar algo formidável. A ferramenta é tão poderosa que a gente consegue utilizar o controle de imagem para poder gerar movimentos, poses, expressões e tudo isso de uma maneira bem simples e intuitiva. E como você pode instalar o ConfUI? Eu não vou mostrar como instalar aqui porque esse não é um vídeo de tutorial para instalar o ConfUI, mas eu posso mostrar para vocês quais são as possibilidades. Você consegue instalar, tem uma versão beta que é um executável para Windows, Mac. E a que eu utilizo é essa aqui, ó, instalar via GitHub. Você tem aqui acesso ao código e aqui você tem a instalação do ConfUI portátil. Exatamente isso, ele vai se encarregar de instalar todas as dependências e fazer tudo. Já adianto que placas de vídeo NVIDIA são melhores para poder rodar esse tipo de modelo. Então vamos construir um workflow para poder gerar uma imagem. O ConfUI trabalha com estrutura de nós, então você vai conectando um ao outro até gerar um workflow, um caminho para você executar uma tarefa. Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode gerar uma imagem aqui com o ConfUI. Primeiro você precisa de um modelo de inteligência artificial. Eu geralmente uso o Civit AI. Existem vários sites onde disponibilizam modelos treinados pela internet, pela comunidade. Tudo isso aqui é open source. Alguns devem ter algum direito autoral ali, infringir. Mas você vai ver ali que na descrição eles se isentam disso, dizendo que a responsabilidade é de quem executa. Tem LoRa's, que são manipulações dos pesos dos modelos. E eu não vou entrar nesses termos técnicos, mas basicamente você consegue aplicar estilos em modelos pré-treinados. Imagina que você gera vídeos sobre carros, mas você quer colocar um aspecto cinematográfico. Então você consegue usar um LoRa para manipular isso. É mais simples do que parece, eu vou mostrar para vocês. A partir do momento que a gente escolher um modelo aqui, a gente vai baixar ele, tá? Esse modelo aqui é bem famoso, ele gera imagens bem interessantes, uma qualidade até legal. Então você poderia simplesmente baixar ele aqui. E ele está dizendo aqui pra gente que ele tem 2 GB, 1.99 GB. E é só fazer download do tensor aqui e a gente vai voltar para nossa plataforma. Voltando para o ConfUI, eu vou importar esse modelo. Então eu coloco load checkpoint aqui. Checkpoint é o modelo que a gente acabou de baixar lá no Civit AI. Se ele estiver na pasta correta, a gente vai achar. Então é esse aqui, ó, Dreamship. Beleza? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos. Isso aqui é importante, mas eu prometo para vocês que eu posso entrar nesses detalhes técnicos em outro vídeo, porque o objetivo aqui é realmente mostrar que é simples. Então vamos lá. Aqui eu tenho o modelo, aqui eu tenho o clipe e tenho o VAE. O VAE, ele consegue decodificar imagens, então quando você gera uma imagem, você dá informações para ela, ela fica em um espaço latente e depois ele reconstrói essa imagem com base nas informações que o modelo utilizou na geração. Vai ficar mais simples. Vamos lá, clip. Então eu vou colocar aqui um text encoder. O que é o clip? Ele é uma rede neural que consegue transformar textos em embedding. Ele consegue levar para o modelo em uma linguagem que o modelo vai entender. Então você coloca um texto aqui, ele se encarrega de traduzir isso para o modelo para gerar a imagem. Então eu vou pegar 2. Por que eu vou pegar 2 clips? Eu preciso ter um prompt negativo e um prompt positivo para dizer o que eu quero gerar e o que eu não quero que venha na minha geração. Por convenção, a comunidade coloca aqui em 2 cores: vermelho quando é negativo, e eu até coloquei marrom, vermelho, e verde quando é um prompt positivo. Beleza, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então eu vou colocar aqui um gato. E aqui eu coloco, sei lá, deforme. Beleza, depois que a gente tem os nossos clipes, a gente vai usar um nó chamado Sample. O que ele faz? A gente pode dizer que é um motor. Ele pega todos os parâmetros que foram gerados no workflow antes dele, ou seja, tamanho da imagem, o nosso prompt, todas as configurações, e processa tudo isso para no final gerar a nossa imagem. A saída dele é um latent. Esse latent contém todas as informações que vão ser utilizadas para gerar a nossa imagem. E quem vai transformar esse latent em imagem?
o nosso VAE. Ele é um encoder, então ele se encarrega de fazer isso pra gente. Então eu coloco um VAE aqui, puxo lá do modelo, porque é uma linguagem que esse modelo vai entender, e aqui eu posso colocar um preview. Agora, a única coisa que eu preciso, tá? Porque isso aqui basicamente já tá pronto pra gente tirar uma imagem. A única coisa que eu preciso é puxar um latent vazio. O que significa isso? Eu estou criando um espaço latente vazio para poder preencher ele com informações. Então ele me dá um latent com um pouco de ruído ali. A gente vai adicionar uma série de informações dentro do Example aqui com base nesses parâmetros. E processando tudo isso, ele vai pegar esse ruído e transformar em uma imagem. Se eu mandar gerar aqui, ele está faltando conectar. Então eu vou ter que conectar os nossos prompts aqui. Então eu tenho um prompt positivo, prompt negativo. Se você ver aqui tem o termo condition, então significa que a gente está direcionando o modelo a gerar uma imagem com base no nosso prompt. Que esse prompt ele é codificado em embeddings e jogado para dentro do modelo fazer o trabalho dele. Beleza? Nesse momento ele está fazendo o load do nosso modelo aqui e carregando na memória do computador. A partir do momento que ele for carregado, a gente consegue gerar imagens de uma maneira muito rápida, porque a primeira carga, onde ele pega os tensores, joga na nossa memória e a gente vai poder manipular ele. Por isso que quando você vai usar modelos de inteligência artificial, é recomendado que você tenha bastante memória, porque todos esses dados ficam armazenados na sua memória. Perfeito, então aqui ele já fez o load do modelo, está processando, gerando o encode, passando pelo example e agora ele está gerando a nossa imagem. E olha só, eu tenho a imagem do gato, beleza? Eu poderia aumentar a resolução, poderia fazer várias configurações, inclusive até aumentar a quantidade de resultados que eu quero. Então eu quero gerar 4 imagens aqui. Ele vai gerar 4 variações dessa mesma configuração, beleza? Então tenho 4 imagens de gatos aqui. Cara, isso foi gerado em 3 segundos, é bastante rápido. O que é importante você saber aqui sobre o Example? Eu vou fazer um vídeo explicando cada um desses parâmetros aqui, esses nós, como eles funcionam, como eles interagem com o modelo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e acompanhar, porque na maioria dos conteúdos que eu vejo sobre esse assunto, eles não entram na parte técnica. Então eu vou separar esses dois conteúdos para quem se interessar, e quem só for curioso e quiser ver as possibilidades da ferramenta, eu vou deixar aqui também, beleza? Então olha só, 3 parâmetros importantes no Example. Primeiro, seed, steps e o CFG. O seed é a identificação da imagem, da geração. O que significa que ele é a definição do ruído inicial. Todo mundo que usar esse seed vai estar iniciando com a mesma configuração. Se você for lá e colocar o mesmo prompt que eu, o mesmo seed, o mesmo tamanho de latent, todas as mesmas configurações, mantendo o seed, você vai ter exatamente o mesmo resultado. É impossível o resultado ser diferente, beleza? Então o seed, vamos dizer que é a identificação da nossa configuração, o nosso setup aqui. Ele está randômico aqui, então ele vai ser aleatório, cada geração ele vai gerar uma nova imagem, porque se o seed mudar, porém se eu for lá e voltar com aquele mesmo número de seed, ele vai gerar exatamente as mesmas imagens. Steps é a quantidade de vezes que o nosso algoritmo vai poder estar passando ali para remover ruído, ou seja, ir ajustando a imagem. Vocês vão ver que isso vai ficar evidente quando eu fizer isso aqui. Tem um preview que a gente consegue fazer, ele deixa um pouco mais lento, então se você não tem muita memória, eu não recomendo. Inclusive, se você não precisar ver isso, eu não recomendo em momento nenhum, beleza? Então vamos rodar e vocês vão ver que a imagem vai sendo gerada aos poucos. Cada uma das etapas vai removendo um pouco de ruído e ajustando a imagem até o resultado final.